É bom estarmos aqui, amém? Não é? O salmista disse isso, não disse? Falou, estou feliz, eu estou alegre. Por quê? Porque me chamaram para estar na casa do Senhor. Quem está alegre aí de estar na casa do Senhor? Então, se você puder, por favor, antes de sentar, eu queria que você dissesse para o maior número de irmãos aí, abençoa esse irmão, fala assim, é bom a gente estar aqui, é bom demais, abençoa ele, fala uma palavra de Deus aí, fala, Deus te abençoe, que Deus fale com você, Deus fale com você nessa manhã, tá bom? Deus ministre sua vida, ninguém vai voltar daqui do jeito que chegou. E se você já falou pelo menos aí para 200 pessoas, agora pode sentar. Se não, se você não falou, você vai lá pro fundo. Dizem, eu fiquei sabendo que tem uma sala ali da tortura. Diz que tem milho, tampinha de garrafa. Só o pessoal do ENTA que sabe o que é isso. Vai ficar tudo de joelho até o final dessa celebração. Porque não pode, velho. Tem que confraternizar. Pode sentar, Deus, fica à vontade. A palavra diz, Salmo 133, vocês lembram? Diz lá, que bom que os irmãos vivam juntos, unidos, em comunhão. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, né? É bom, irmão, é uma delícia isso aqui, né? Eu fico pensando que a pessoa que não tem essa oportunidade, obrigado, homem de Deus, não tem esse privilégio, obrigado mesmo, não tem esse privilégio, sabe, que você, que eu, que nós estamos tendo aqui, é uma vida muito triste, né, meu irmão? Não é? Que vida mais ou menos, né? Uma vidinha assim, sem propósito. Puxa, é uma delícia estar aqui, essa presença de Deus, estar junto com os irmãos, isso é um presente de Deus para nós, amém? É um presente de Deus para você. Coloca no teu coração essa palavra. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 16. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse assim, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Jesus escolheu você. Sabe por que você está aqui? Porque você foi escolhido por Jesus. Jesus te escolheu, Jesus está te trazendo nesse lugar, mas lógico, entenda, Ele nos traz aqui, esse momento, né, esse tempo de ajuntamento aqui, a Bíblia chama, depende da versão da tradução, né, congregar, né, reunir, depende, né, Hebreus capítulo 10, verso 25, né? Hebreus 10, 25, fala lá, não deixe de reunir, não deixe de congregar. A palavra não vai mudar, não vai alterar nada. Irmão, Deus nos traz aqui, por quê? Porque aí você vem pra cá, né? Eu venho pra cá, às vezes você chegou aqui borocochô. Eu tava vendo um menininho aqui do lado, esse primeiro que tava aqui, foi lá pra sala, graças a Deus. Mas ele tava todo tristinho, sabe? A hora, tristinho assim, no sentido de, não tá pulando, é menino, talvez tava com sono, né? Eu acho que é a hora. Tava com sono, pode ser, né? Mas eu sou meio desconfiado com criança que não faz bagunça, né? Eu sou, verdade. Eu estava conversando com o pastor Daniel, com o Rodrigo, mas eu acho que o pastor também, né? Que lá na igreja eu sempre fui um atentado no meio da molecada, né? A gente, pra vocês terem uma ideia, não façam isso. Eu não estou dizendo que tem que fazer isso, mas quando ninguém estava vendo, eu juntava a molecada, a gente jogava bola dentro do prédio da igreja. Meus irmãos, a gente fazia coisa, sabe? Aquela meninada, por quê? Para eles terem alegria de estar ali, eles terem prazer, falar assim, né? Não é uma coisa chata, pesada, que, eu nem quero ir lá, vou lá, aquele negócio parece, desculpa, irmão, parece um ofício fúnebre, né? Não, ofício fúnebre a gente faz lá. Minha esposa vive brigando comigo. Não, porque se você, olha a conversa dela, quando você morrer, vou morrer bem, muito velho, né? Sei não se ela vai chegar lá, mas, irmão, é verdade, irmão. Eu falo pra ela, não, porque daí nós vamos fazer, ela faz pra me provocar, né? Porque tá? É o Claudinei, não, digo eu, não o Senhor, né? A Bíblia. Eu não quero que faça ofício fúnebre no prédio da igreja. Não, eu não quero. É minha decisão. Pastor, tá errado. Na minha cabeça, pra mim, na minha interpretação, não pode. O culto, a celebração é lugar de festa, é lugar de vida, a não ser que eles consigam transformar um ofício fúnebre numa festa. Nossa, o pastor era demais, e fazer festa, e banda tocar, e o povo sorrir, mas normalmente não é assim ofício fúnebre, né? Como que as pessoas ficam no ofício fúnebre? Tadinho e tal. Então, se for para ser assim, não vai fazer no prédio da igreja, faz em qualquer lugar. Por quê? Porque aqui, irmão, é um lugar para a gente celebrar. É um lugar para a gente festejar, sabe? Algo que eu percebo que Satanás ele tem trabalhado muito na vida do povo de Deus, mas muito mesmo, tentando minar, tentando, de alguma maneira, sabe, tirar aquela alegria que a gente tem, alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de
Alegria no Espírito Santo. Alegria. Aí o inimigo ele vai criando situação, ele vai fazendo, né, trabalhando. A Bíblia fala que a gente não pode desprezar, né, os ardis, né, a estratégia dele, e ele vai minando, vai desanimando, aí o cara vai entristecendo e ele não percebe, né, que ele vai ficando fraco. Ele vai ficando fraco. Mas como assim, pastor? O que uma coisa tem a ver com a outra aí? As Escrituras dizem, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não tem alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor, de estar aqui, estar junto, em celebrar, em servir a Deus, irmão, você vai enfraquecendo, é horrível, é horrível. Nós precisamos ser cheios dessa alegria, amém? Que o Espírito do Senhor venha sobre nós nessa manhã, ele vai falar comigo e com você, vai falar na nossa mente, mas vai falar também no nosso coração, e eu te digo, nenhum de nós, ninguém vai voltar daqui do jeito que chegou, não, em nome de Jesus. Você pode até ter chegado aí abatido, cansado, às vezes está enfrentando problema, normal, faz parte da vida, basta o mal de cada dia, tá bom? Jesus disse, basta o mal de cada dia, tem dia que é difícil mesmo, tem dias que são mais difíceis, né? O que você faz? Enfrenta. Né? Respira fundo, pede para o Espírito Santo, Deus, me dá a tua força, porque eu posso todas as coisas quando o Senhor me fortalece, eu posso passar pelo dia mal, enfrenta, né? Basta o dia mal, mas meu irmão, não retroceda e não abra mão daquilo que Deus tem para mim, para você, Ele tem para nós, amém, povo de Deus? Você trouxe o Santo Livro aí, irmão? Você trouxe? Você está com o Santo Livro aí, a Palavra de Deus? Pega comigo, abra no livro do Evangelho segundo Marcos. É o segundo livro do Evangelho, né? Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Gosto mais dessa história. Marcos 10, a partir do verso de número 46. Vocês conhecem essa história? A história do cego Bartimeu, né? Cego Bartimeu. Na verdade, Bartimeu é por quê? A palavra bar no hebraico, isso é cultura inútil, tá, irmão? A gente fala só para se aparecer, daí todo mundo fala, nossa, mais ou menos. Brincadeira, mas assim, de verdade, é interessante. Toda vez que você lê bar, B-A-R, como o bar mesmo, é filho. No hebraico, filho. Aí é filho, Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Timeu, filho de Timeu. E esse é o cego que é o filho do Timeu. É o tal do Bar Timeu, né, que é o cego lá de Jericó. E a gente vai, a partir dessa história aqui, né, nós vamos conversar algumas coisas muito importantes. Deus colocou algo no meu coração, eu estava até orando agora, né, eu acordei, era 4h25 da manhã, o Espírito Santo me acordou, né, e aí eu estava lá orando e meditando e buscando o Espírito Santo, e ele tinha colocado no meu coração essa palavra, que eu estava tentando ainda discernir mais, né, a gente quer mais clareza, mais respostas, né? Mas aí quando eu cheguei aqui, e aí algumas coisas assim, como que elas parece que fizeram mais sentido, tá? Então eu tenho uma palavra do Espírito do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, capítulo 10, verso 46 do livro do Evangelho segundo Marcos. A versão que eu uso aqui, irmão, é a nova versão internacional. Eu vi que vocês usam a NTLH, muito boa também, tá? A NTLH, nova tradução da linguagem hoje, é uma versão bem acessível, né? Bem, o português dela é aquele português da gente falar no dia a dia, a gente fala português normal, né? Você pega algumas versões mais antigas, ótimas, maravilhosas, mas elas são mais complicadas. Então, a NTLH é muito boa. A NVI agora? Você conseguiu a NVI aí? Oh, bom, obrigado, filho. Ei, que povo competente aí, ó, que benção, né? É dos Midianita, né? Os Midianita. Pessoal, os Midianita, brincadeira, hein? Não. Pessoal da mídia. Midianita era um povo maldito. Deus o livre. Deus nos livre dos Midianita na igreja. É que a gente começou a brincar com esse negócio, né? Midianita, não tem nada de Midianita, não. Vamos ler o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia. Não vamos ler não. Primeiro você fala assim comigo, diz assim, vamos fazer. Eu faço isso toda vez, é costume, tá? Eu sou pregador à moda antiga, então eu tenho uns costumes e eu faço esse negócio. Eu chamo de declarações poderosas. Antes de ler o texto, de falar o texto, nós fazemos algumas declarações poderosas. Por quê? O apóstolo Paulo disse, eu criei por isso, eu falei.
Ele disse lá aos Romanos também, ele falou, está em Romanos, tanto que como, por isso falei, como também isso que o capítulo 10 lá, quando ele fala assim, ó, se confessares com a tua, a gente tem que aprender a falar mais daquilo que a gente crê, irmão, e falar menos, escute aqui, falar menos daquilo que a gente não quer. Você já percebeu que às vezes a gente fala aquilo que a gente não quer? A gente não quer que aquilo aconteça na nossa vida, a gente não quer que aquilo materialize na nossa vida, e a gente fala, ai, coisa ruim. E aquilo que a gente tem que declarar, profetizar, como disse o Senhor ao profeta Ezequiel, vocês lembram lá, Ezequiel capítulo 37, o Espírito do Senhor vem e o Senhor fala assim, profetiza, homem, abre essa boca aí, cara. Eu estou parafraseando os textos, tá, irmão? Não está desse jeito, não, estou apenas parafraseando. Abre a boca, profetiza, diz a esse cemitério, esse bando de ossos secos aí, ossos secos, voltem a viver. Ossos secos, voltem à vida. A gente tem que começar a profetizar a vida, irmão. Pensam, declarar. Então é um costume que eu tenho, né? Sempre antes de ler, de trazer a palavra, eu faço declarações poderosas. Os irmãos lá da nossa comunidade, lá da Central, os irmãos na hora já olham para o outro e falam assim, de novo. Fazer o quê? Mas assim, a gente vai repetindo, vai que uma hora dá certo, né? Entra na cabeça, entra no coração, né? Então a gente vai fazer declarações poderosas. Diz assim comigo, a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem-sucedido, e sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos fazer tudo. Diga assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga aí, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga aí, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diz o texto sagrado na versão da Bíblia que nós vamos usar, a nova versão internacional. Diz assim, ó. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, eles estavam saindo da cidade, na saída da cidade. O filho de Timeu, olha lá, Bartimeu, que era cego, presta atenção, ele era cego, ele estava sentado à beira do caminho pedindo uma esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Preste atenção no que esse homem vai dizer. O grito dele, o desespero, a angústia, a necessidade, né? Olha o que ele vai clamar, ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, me ajuda a pregar, eu vou dar um break aqui e já volto para o texto. Jesus era filho de quem? Não, para. Jesus era filho de quem? José e Maria, não é? Quem falou para esse cara que Jesus era filho de Davi? Mas quem falou para ele? Irmãos, nós precisamos de revelação do alto aqui nessa manhã. Nós precisamos que o céu desça sobre nós e que muito mais do que apenas, nós vamos ver aqui, do que apenas a gente ter a nossa vista, né, a capacidade de enxergar, né, de ver, que a gente receba uma visão de Deus aqui nessa manhã. Vamos orar, pastor, vamos pedir uma visão de Deus mesmo? Vamos, visão do céu. Porque, irmão, isso não é normal não. Não é normal não. Um cego, à beira do caminho, mendigando. Esse homem estava ali pedindo esmola. Dá um troquinho para mim aí. A vida dele era uma vida extremamente limitada. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, 2000 e lá vai pedrada, não é? Se hoje, né, a deficiência ou a necessidade especial, né, da questão da visão, a pessoa não enxergar, já traz um monte de limitação, um monte de dificuldade, mas estou falando hoje, ó, tem asfalto, tem rebaixamento de guia, lá em Maringá é uma luta, não sei como que tá, mas lá, irmão, vem lá a prefeitura e muda a gente, fala assim, não, vocês têm que botar aí o tátil, piso tátil, que daí o cego ele vai guiar, porque ele tem todo
um relevo, e aí ele consegue se encontrar através desse negócio, e muda mesmo, não dá o alvará, é uma coisa de doido, o cara tem que fazer uma adequação lá, que, né, é uma coisa de doido, né? E ainda assim, hoje é difícil. Imagina uma pessoa que não enxerga. De vez em quando eu estou passando lá pela cidade, eu vejo um ou outro e falo, puxa vida, né? É muito difícil. Agora pensa comigo, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Um homem que era cego e que ele ficava lá à beira do caminho, né? Hoje não é muito comum, né? Lá, eu não gosto de ficar falando assim, mas antigamente eu nem ouvi falar, eu nem vi, brincadeira, eu vi mesmo. Mas era mais comum. Sabia, às vezes na porta dos templos das igrejas, principalmente a igreja romana, né? As igrejas evangélicas, eu não me lembro disso não, mas as igrejas romanas era meio comum, às vezes tem um ou outro lá mendigando, vocês lembram? Tinha, alguém lembra disso aqui? Você lembra, pastor Deus? Para com isso, velho. Você lembra sim. Seu, vem com esse palhaçado do meu lado, não. Deixa sozinho nessa hora, o pastor ali me ajudou, levantou a mão. Ah, mas tinha mesmo. Ninguém tá lembrando aqui que às vezes ficava uma pessoa mendigando lá na porta da igreja romana lá, né? Ficava lá, a pessoa lá pedindo esmola, às vezes até era um cego, né? Não, por exemplo, aí vou mudar. Lá em Maringá tem até hoje, na feira, tem uma feira grande lá, que é a feira do produtor, que reúne 2 vezes na semana lá, muito grande. Essa é geral. Tem feiras que andam pelos bairros, mas tem essa feira geral, gigante, que reúne lá num lugar grande lá, que é ao lado do estádio de futebol. Então é bem grande. E aí, você vai lá, vai encontrar um cego, ou 2 cegos, 3 cegos, você vai encontrar lá tocando um cavaquinho, tocando um negócio, pedindo a esmola. Nós estamos falando século XXI. Nós estamos falando mais de 2000 anos depois, ainda é difícil, irmão. Causa dificuldade, não é? Tem limitações, é óbvio. Só que nós estamos falando num contexto de mais de 2000 anos atrás. Esse homem ficava lá na beira do caminho pedindo alguma ajuda, pedindo esmola. Mas alguma coisa moveu dentro desse homem que levou esse homem a ter uma visão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã. Visão de Deus. Visão de Deus. Nós precisamos de uma visão de Deus, amém, povo de Deus? Sem uma visão de Deus, a gente não vai conseguir vencer, não vai conseguir avançar, nós não vamos conseguir viver, nós vamos sobreviver. Se você quiser sobreviver, tudo bem, você vai continuar levando a vida, ou, né, alguns dizem, deixa a vida me levar, a vida vai continuar levando você. Agora, se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver aquilo que Jesus prometeu, vida e vida com abundância, meu irmão, eu quero incentivar você. Vamos buscar uma visão de Deus? Esse homem recebeu uma visão de Deus. Ele fala uma coisa que ninguém estava falando, nem o autor. O autor da carta, do livro aqui, né, do Evangelho de Marcos, na verdade, há um consenso na academia, é Pedro, o apóstolo Pedro. Você vê que Pedro não tem um evangelho de Pedro. Tem as epístolas, né, as 2 epístolas. Mas o evangelho de Marcos, não sei se alguém sabia disso aqui? Nem vou entrar nessa seara, essas coisas teológicas, meu Deus do céu. Só informação. Mas ele era, João Marcos, ele era como se fosse um amanuense. Ele escreveu o que ele ouviu Pedro falando para ele. Pedro era meio, desculpa, irmão, Pedro era bem limitado no sentido intelectual, né? No sentido de não era bom na caneta. E aí o que fez? Pedro pegou o menino novo, bom, falou assim, escreve aí. Há um consenso, tá? Consenso assim, óbvio, não quer dizer que é 100%, mas a maioria da academia diz o Evangelho segundo Marcos é de Pedro. Tanto que ele é considerado o primeiro dos livros do Evangelho, é chamado de proto-evangelho. Aí, já estou dando aula de teologia, não vim aqui para isso não. Mas só para vocês entenderem, não é? Ele, quando vai falar de Jesus, só você pegar o texto aí, diz que ele fala assim, ó, ao ouvir que era Jesus de Nazaré. Ele não faz nenhuma menção ao ouvir que o Messias, o Rei, o Jesus, filho de Davi, estava passando. Não, ele fala, ao ouvir que era Jesus de Nazaré. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Ele cresceu lá, ele jogou bola com os meninos lá, irmão. Ele era de lá, né? Lembra lá o pessoal comentava, mas esse aí não é o Jesus, o filho do José, o filho da Maria? Não está aí os seus irmãos entre nós, as suas irmãs? Ou seja, eles viam Jesus como um, mais um, alguém. Agora,
O cego enxergou melhor do que enxergou. Ele recebeu uma visão de que Jesus era muito mais do que isso. Jesus é o Messias. O filho de Davi significa, ele é o Messias prometido. Ele é o descendente de Davi. Aleluia! Ele teve essa visão. Vamos continuar no texto, irmão? E aí, irmão, sabe o que fizeram? Quando alguém recebe uma visão, isso aqui é de praxe, tá? Você já vai ter que se preparar. Por quê? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Aleluia! Irmão, que coisa tremenda! Quando Deus dá uma visão para alguém, querido, na hora vão vir vozes. Vão vir gente para dizer assim: você tá doido? Você é birudo? De onde você tirou isso? O que você comeu? Você tá usando droga? Você tá doido? De onde você tirou isso? Você vai avançar, que você vai crescer, que você vai conquistar, que você vai... Irmão, as vozes vão tentar te calar. Vão dizer para você: cala a boca, larga a mão disso aí. Esquece isso aí, esquece isso. Você cuida da tua cabeça, você tá biruleibe, você tá doido. As vozes vão gritar para você. Eu, particularmente, e eu sempre conto lá, né, Rodrigo? Eu luto mais com voz do lado de dentro e do lado de fora. Irmão, voz do lado de fora para mim é uma bênção, de verdade. Rapaz, você quer ver um homem tinhoso? Se alguma voz do lado de fora gritar, dizer, cala a boca, agora que você vai ver. Uma vez, eu tinha 11 para 12 anos de idade, na escola. Eu me converti Jesus me converteu com 14 anos de idade. Então eu fui... vai te catar. Eu era bem perdido, sabe, irmãos? Eu estava na escola e eu fazia muita arte. Aí um menino, ele pegou, a escola tinha um lugar lá que eram 2 andares, né? 2 lajes e tal. Eu estava no 2º andar. Aí o menino passou lá embaixo, olhou para mim e falou assim: falou desse jeito, eu duvido que você pula daí. Aí eu olhei, mexeu no meu brilho, falou com a pessoa errada. Eu falei assim: o que você me dá? Aí ele pegou assim e falou assim: eu tenho uma paçoquinha. Pulei lá de cima na hora. Quebrei a perna, mas ganhei a paçoquinha. Dá minha paçoquinha aqui. Fui embora, quase morri com esse negócio. Quebrei a perna. Mas a voz externa, irmão, de verdade, a voz externa às vezes é um fator motivador. Quando alguém diz, você não consegue, eu falar, quer apostar quanto? Apostar num bom sentido, né? Você tá mangando eu. Quê? Eu não... agora você vai ver. Mas murro, irmão, fala assim, não vou, eu vou mostrar que eu vou. Aqui fala de vozes externas, mas pelo Espírito de Deus, eu quero falar com você que é onde eu luto mais. São as vozes de dentro, são as vozes da mente, irmão. Essa me pega, tá? Eu começo a lutar. Eu tenho aprendido, lógico, né? Já vai aí, né? Só de pastoreio, irmão. Eu completo agora. Eu tenho que ver o dia agora, é agosto. Eu completo 28 anos que eu fui ordenado no ministério pastoral. Olha isso. Eu tenho 29 anos. Comecei com 1 ano de idade. Brincadeira. Irmão, olha isso. É muito tempo. Então eu fui tendo que aprender a lidar com essas coisas. Por quê? De verdade, eu luto muito com vozes do lado de dentro. E eu tô sentindo pelo Espírito de Deus de falar isso pra você. Que talvez a tua luta não é só as vozes externas, não é gente do lado de fora gritando, dizendo, para, cala a boca. É dentro de você dizendo, desiste, abre mão disso aí, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, amém? Você me ajuda a pregar? Amém. Fala para alguém que tá aí perto de você, fala assim, Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te ajudar. Aleluia. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Ele gritava mais alto. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Aleluia. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se. Ele está te chamando. Ó, tudo que eu falar aqui para você nessa manhã, guarda isso aqui, ó. Tenha coragem. Aleluia. Tenha coragem. Aleluia. Levanta. Sabe por quê? Jesus está te chamando. Glória a Deus. Tenha coragem.
Levante-se. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Viu? Eu não conheço. A maioria de vocês que estão aqui, eu não sei quem era. Mas eu tenho uma convicção no meu coração aqui que nessa manhã, Jesus está chamando você. Alguém tem 14 anos aqui? Vocês têm 14 anos? Alguém tem 14 anos aí? Ninguém 14? Oi, tá na salinha de 14? Jesus me chamou com 14 anos de idade. Ele me salvou e na mesma hora ele me chamou. Eu fui salvo, né? Salvo pela graça, né? Eu ia para o inferno, a minha experiência foi assim, tô indo para o inferno agora. E aí Jesus, foi como se ele colocou ali a mão dele e falou assim, segura na minha mão que você não vai. Você quer a minha salvação? Você quer o meu perdão? E eu me agarrei mesmo. Só que junto com isso, com a experiência de novo nascimento, né? Eu fui chamado para o ministério com 14 anos de idade. E desde então, irmão, esse negócio me possuiu. Me possuiu. Eu acredito que Jesus está chamando pessoas aqui. Eu falei 14 anos, tá? Porque isso aconteceu comigo com 14 anos. Deus chama criança, Deus chama, meu irmão. Deus chama idosos. Moisés tinha 80 anos. Tem alguém com 80 anos aqui? Então há esperança para nós aqui, não é? Vai lá. Lançando a capa para o lado... Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, Rabi ou Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, o texto por si só ele é autoexplicativo, né? Vocês estão vendo? É a história de um homem cego, já falei, um homem que ficava lá à beira do caminho, mendigando, uma vida limitada, mas que em algum momento, né, em algum momento da vida, da história dele, algo está prestes a acontecer que vai mudar para sempre o curso da história da vida desse homem. Eu quero crer mesmo de coração que nessa manhã aqui, Deus tem nos trazido aqui e algo vai acontecer que vai mudar para sempre o curso da história da minha, da sua, das nossas vidas. Eu creio em coisas assim, sabe, irmãos? Eu creio em momentos catalíticos, eu creio, sabe, em de repentes de Deus. Eu gosto tanto dos de repentes de Deus, né? A Bíblia fala de alguns de repentes, né? Pentecostes é um de repente. De repente, é um de repente que muda tudo, altera tudo. Então, quem sabe essa manhã não seja um de repente, não seja esse momento. Aconteceu na vida daquele cego. Mas antes de acontecer um milagre físico, aconteceu algo muito maior. Aconteceu um milagre muito maior. Porque esse homem, como eu já disse para você, ele recebeu uma visão de Deus. E quando, irmão, a gente tem uma visão de Deus, as coisas do lado de fora, elas tendem a se ajustar com aquela visão que Deus deu. Por exemplo, de verdade, eu creio demais que provisão material, pastores, ela acompanha a visão. Se não tem visão, não adianta, irmão, não tem provisão material. Às vezes o cara fala, precisava tanto, né, de recurso, isso, aquilo, tá. Cadê a visão? Mostra a visão. Você tem uma visão? Sabe, porque se tiver a visão, fica tranquilo, vai acontecer um milagre de provisão. Na história bíblica, de Gênesis até Apocalipse, mas, né, posso dizer, você vai ver esse padrão, né? Há uma visão e há milagre. A provisão de Deus, os céus se manifestam. Irmão, o cego recebeu uma visão de Deus. Qual era a visão? Qual a visão que o Bartimeu, né, o filho de Timeu, recebeu? Ficou claro pelas palavras dele. Ele olha, né? Ele percebe, melhor dizendo, que Jesus está passando por ali. Estava um monte de gente em volta de Jesus. Onde Jesus passava, a multidão se aglomerava. O povo ia atrás, né? O povo queria uma resposta, queria um milagre, queria uma ajuda, queria um conselho.
né? Tanta coisa. Até coach financeiro o pessoal queria que Jesus fosse. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Sim ou não, irmãos? Não, então eu vou contar. Lembra lá o cara que chegou: ô Jesus, manda o meu irmão dividir comigo a herança do pai. Aí, coach financeiro. Jesus falou: eu lá tem alguma coisa a ver com isso? Né? Eu vim para isso não é? Ué. As pessoas elas estavam buscando Jesus por alguma coisa. Por alguma coisa. E aí Jesus está passando por ali e, olha, falamos sobre isso essa semana, né? A oportunidade caiu no colo desse rapaz, não é? Irmão, eu acredito que Deus ele vai manifestar oportunidades na minha e na sua vida. Agora que eu te peguei, você nem notou. Isso é uma tática de pregador, isso é feio, né? É uma isca, né? Mas muita gente não está preparada para as oportunidades que Deus vai colocar diante de si. Você sabe por que elas não estão preparadas? Você tem ideia? Você tem ideia? Porque não tem visão. Irmão, se eu chegasse para você aqui agora, de verdade, falar assim, eu tô com R$1 milhão aqui no meu bolso. Não tô não, tá? É só exemplo, né? Eu tô com R$1 milhão aqui no bolso e eu preciso investir. Vem aqui e eu quero que você faça parte disso. Conta para mim, fala para mim de uma visão, fala para mim de um projeto, fala para mim de algo que eu vou botar o dinheiro. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Será que você vai sapatear e não vai sair do lugar? Por quê? Porque talvez você não tenha uma visão? Porque você não tem uma visão? Por isso que é importante nós clamarmos a Deus e dizermos a Deus: Deus, me dá uma visão. Uma vez, nós temos lá na igreja, que é a porta de entrada da nossa comunidade, lá se chama Descubra. As pessoas que chegam, vão ser integradas à igreja, elas têm que fazer um cursinho rápido lá, de 7 semanas, né, Rodrigo? 7 semanas? Ele é o chefinho, por isso que tudo eu pergunto pra ele. Irmão, agora é 8 aí, ó. Ele já mudou, você mudou o negócio, virou 8 aí, ó. Ele nem sabia. Depois a gente tem que conversar isso aí. E aí, irmão, a pessoa tem que passar pelo Descubra. E irmão, eu lá na igreja, eu sou praticamente eu sou o último que fala primeiro que apanha. É horrível. Vocês estão precisando de ajuda aqui, não? Porque, irmão, eu só dou uma aula, que é a primeira aula, que nem é aula, eles nem chamavam de aula, agora eles estão falando, não, é aula, porque antes nem obrigatório era ir na minha aula. Nas outras não pode faltar, olha isso. É ou não é? Fala a verdade aí, viu? As outras tem que ir, se faltar, não passa de ano, reprova, não é batizado, não é recebido como membro. A minha não, a do pastor, nem... Se for, foi, se não for, não foi, tá bom. Mas sou mesmo, brincadeira, agora não, agora tá obrigatório lá. Aí, irmão, é a única que é uma introdução. Eu faço umas micagens lá, chego lá, falo para as pessoas, vem pra cá meu, é bom, isso aqui é bom demais e tal, que legal que você tá aqui. E aí eu falo um pouco da visão da igreja, né? Eu tenho um tempo ali com as pessoas. E teve um curso, uns anos atrás, que eu tava dando curso, dando essa aula, e aí na hora que terminou, uma moça, uma jovem senhora, na verdade, ela estava chegando, eu perguntei se estava vindo. Acontece, tá, irmão? A gente não faz isso lá não, a gente não gosta, mas acontece, vem gente de outras comunidades cristãs para a igreja, é bem menos, né, graças a Deus. Agora nós batizamos 20 e pouco agora, semana passada, 20 só que assim, aí recebemos lá uns 10 lá, né, na hora do recebimento, é bem menos, graças a Deus. Nós não focamos, a gente bate muito na tecla lá, não convida o membro da outra igreja, o cara já está servindo a Jesus, fica lá. Estou falando da nossa comunidade, tá, pastor? Não sei como vocês fazem aqui. Nós lá temos isso como prática de fé e é o que eu ensino e tá bom. É a visão que Deus me deu e a gente caminha nessa visão. Tá. Essa moça, essa jovem senhora, casada, com filho, aí eles estavam chegando e, né, eu já percebo, né, irmão? A pessoa chegou com a Biblona, uma Thompson, chegou com uma Pentecostal, uma Anotada, uma Luiz Saião, e Rota 66. Irmão, é crente. É crente, ué. Óbvio, já é crente. Então eu falei, é crente. Na hora que eu vi, e aí, tudo bem e tal, que legal, vocês são de onde? Nós éramos da igreja tal. Eu falei, a igreja tal, pastor, meu amigo? Eu sou amigo de todo mundo, irmão. Eu sou terrível, eu sou amigo de todo mundo. Todo mundo é amigo meu naquela, né? Aí, meu amigo? Mas por que vocês não estão lá?
Ah, não, sabe o que é? Isso agora foi depois da pandemia. Que daí a gente não fazia uns 2 anos, 3 anos que eu falei, não, então vocês, muda a frase, vocês são desviados. Vocês são desviados. Vem com essa história, não. Achou que não faz parte, não pertence a uma casa, não tá ligado, não tá ali caminhando junto, que não, eu sou. Você não é, não. Você é desviado. É que hoje a gente não fala as palavras do jeito que tem que ser dita. Hoje a gente usa de meios termos, tá? A gente passa pano. Não, desviado. Você tá filha, você está desviado. Você não congregou em todo esse tempo, nenhuma igreja, você tá fora, então você é desviado, né? Então você vê, né? Verdade. Joia. Mas a gente está vindo para cá e tal, né? Aí eu sei, tem uma das aulas lá que a pessoa tem que resolver primeiro o passado para depois caminhar para frente. Ninguém caminha para frente sem resolver o passado. Só que eu nem me meto, porque essa aula não é minha. Nessa aula, só para você ter uma ideia, é a pastora que dá, a minha amada. Irmão, 30%, 40% desiste. Vai embora. Vai embora. Sabe por quê? Você sabe por quê? Vocês já sabem? As pessoas não querem resolver o passado. Irmão, o passado é uma coisa terrível. Enquanto você não vai lá e não resolve ele vai bater na tua porta. De tempo em tempo, ele emerge, ele surge diante de você. Tem que resolver. Se tem que pedir perdão, pede perdão. Se tem, meu irmão, resolve. Resolve. Aí, eu nem toquei nesse assunto com a moça, sobre o que é lá, né? Conheço o pastor. O pastor é dificilzinho, eu conheço ele. O japonesinho desse tamanho assim, ó. Meu Deus, ele é muito difícil, ele é uma pessoa difícil. Mas, a vida tem essas coisas, tem gente difícil, isso aí faz parte da vida. Mas daí, conversando com ela, eu falei, joia. E eles já estavam indo lá fazer uns meses já, né? Aí, que bom, não, porque era gente envolvida, música, ele tocava, ela cantava, e isso, aquilo, e tal. E eu falei, nossa, que coisa, então vocês têm que arregaçar as mangas, vão servir Jesus, meu povo. Vão fazer a vontade de Deus, né? Tem que trabalhar para Jesus ver, para ficar feliz com você, né? Aí, eu fiz uma pergunta para ela, e sua família, eles são tudo convertidos? Não, só eu. Eu falei, nossa, então olha, tem um campo aí para trabalhar, para ganhar para Jesus, né? Quem da sua família que a gente vai focar aí para ganhar para Cristo? Não, assim, eles não são. A minha irmã morava umas 4 quadras do prédio da nossa igreja. Umas 4 quadras do prédio da nossa igreja, tá? 1, 2, 3, 4 quadras, acertei. 4 quadras. Mora uma quadra, ela é bem grande, mas 4 quadras. Aí eu falei, não, ela é muito romana demais, ela é muito idólatra, ela é muito isso, muito aquilo. E aquilo eu falei, oi, é doida? É essa que precisa. É essa aí que nós vamos ter que focar. Por quê? Judiação. Tá presa na mentira, no engano, na cegueira, não é? E ela foi falando como tipo assim, ela falou com essas palavras, a irmã. Ela falou assim, ela é muito difícil. Irmão, mexeu com a pessoa errada, não foi? Essa frase aí eu olhei e falei, filho, deixa eu te contar um negócio. Já tinha todo mundo indo embora, eu tava no portão do lado de fora do prédio da igreja, esperando alguém vir buscar ela lá, eu morava no lado do prédio da igreja, e eu fiquei aguardando lá e ouvindo a conversa. Aí eu falei pra ele, não, filho, é o seguinte, então, qual foi a última vez que você orou especificamente e jejuou pela sua irmã? O que vocês acham? Uma pessoa que nem congregando estava. Nem congregando ela estava. Ela baixou a cabeça. Não, então, pastor. Eu falei, não, filho, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu peguei a história do jovem rico. Quem conhece a história do jovem rico? Quem conhece? Foi até Jesus, disse, bom mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse, por que você está me chamando bom? Minha mão, só Deus está no céu, Pai, e tal. Guarda os mandamentos. Aí ele sorriu e falou, né, agora gabaritei. E qual o mandamento? Ele falou, não adultera, honra teu pai e tua mãe. Blá, blá, blá. Aí ele ficou grandando, falou, isso eu faço desde menino. Ou seja, era crente. Crente dá trabalho, irmão. Era da igreja. Isso eu faço desde pequeno. Aí Jesus olha para ele e fala, é mesmo. Então, faz o seguinte, falta uma coisa para você. Melhorando. O texto diz que antes de Jesus falar isso para ele, Jesus o amou. O amou e lhe disse. Porque quando você ama alguém de verdade, você fala a verdade. Você não fica maquiando, não. Você fala. Jesus o amou e lhe disse. Falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem me seguir. E o que aconteceu, irmãos? Você lembra o que aconteceu?
ficou triste, chateado. Bicudinho Gospel. Aqui tem Bicudinho Gospel? Lá em Maringá tem. Só em Maringá. Rio Brilhante não tem, Dourados não tem. Na igreja de Maringá é cheio de Bicudinho Gospel, né? Eu fui visitar uma célula essa semana, que tristeza. Célula nova. Eu tinha feito uma visita lá, falei, meu Deus, nós temos que multiplicar em 4 essa célula. Tinha umas 40 mais pessoas há 2, 3 meses atrás e tal. Voltei lá essa semana, tinha 6 pessoas, uma brigaiada, uma rolaiada, tudo Bicudinho Gospel. Tudo Bicudinho Gospel. Eu falei, o que está acontecendo isso aqui? Meu Deus do céu, tive que bater em todo mundo, tive que gritar, arrancar o cabelo. Brincadeira, é brincadeira, eu não faço isso não, irmão. Mas eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Uma célula, irmão. Sério mesmo, o dia que eu fui visitar essa célula, eu fiquei tão encantado, fiquei tão assim maravilhado, que eu passei, aqui deve ter também muita igreja, né? Muito prédio de igreja, e eu passava assim, olhava uma igreja, tinha lá umas 20 pessoas, 30 pessoas, passava na outra, tinha lá. Eu cheguei na casa do irmão, que é muito grande, é uma casa muito grande, um sobrado, e tem um quintalzão enorme. Irmão, tinha lá mais de 40 pessoas, eu sei que tinha mais de 40, que eu lembro o número, mais de 40, mas não lembro, fora as crianças. Era assim, eu falei, não pode uma célula desse tamanho. Por quê? Célula, irmão, célula é um ambiente, eu tô falando aqui porque nós caminhamos na visão celular lá, da nossa igreja é uma igreja totalmente em célula, né? Então, eu falei, não, isso aqui dá no mínimo 4 células, né? Tem que multiplicar, vamos ver e tal. Aí começou a surgir situações, eu fui lá agora, essa semana, irmão, que tristeza, um monte de Bicudinho Gospel, gente assim, sabe? Não me toque, não me rele, gente brigando por coisas e perdendo a visão, a principal, que é a visão do reino de Deus. A Bíblia fala que aquele jovem ficou contrariado, bicudo, e diz que ele foi embora, triste. Quando isso aconteceu, Pedro e os demais discípulos, eles se endoidaram. E falou assim, aí, o Jesus está atrapalhando a nossa igreja. Jesus está mandando o povo embora. A gente trabalha para trazer o povo, o povo vem, Jesus manda o cara embora. Onde já se viu? E aí, Pedro e os demais começam a conversar. E aí, Jesus, como assim? Não é? Aí, porque Jesus faz um comentário, Jesus fala, é difícil aqueles que têm riqueza entrar no reino dos céus. É difícil, né? Aí um já emendou, Pedro emendou e falou assim, é mesmo então? Então quem vai se salvar? Essa é a pergunta. Quem vai se salvar, irmão? Quem vai se salvar? Deixa eu te contar uma coisa. A salvação é um milagre. Só quem salva é Deus. Eu não salvo, você não salva, a igreja batista aqui não salva. Não, ninguém salva. Quem que salva? Jesus. E aí Jesus aproveitou e falou assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aquilo que é impossível aos homens, vocês lembram do texto? Não lembram, não? É possível para Deus. Ou seja, a salvação é um milagre e não há quem Jesus não possa salvar. Amém, amados? Eu contei essa história e falei, filho, é o seguinte, então a partir de hoje, nós vamos dobrar a aposta. Se você fizer um jejum um dia, eu faço um dia. Se você fizer 2, eu faço 2. E nós vamos jejuar pela tua irmã. A sua irmã vai se converter aqui. Pode esperar. Pode crer, a sua irmã vai vir para cá. Irmão, dito e feito, não deu 3 meses. A irmã, o genro, o cunhado, as 2 filhas, estavam tudo na igreja. Com 4, 5 meses, estavam batizando. Batizei a família inteira. Aleluia. Mas sabe por quê? Por causa de uma visão. Eu dei uma visão para aquela moça. Ela estava vivendo sem uma visão. Você está tendo uma visão da tua família salva, meu irmão? Não fala aleluia, não. Tem que falar misericórdia. Você está tendo a visão de ver o teu irmão salvo aqui, buscando a Jesus, cantando. Não, pastor, sabe o que é? Meu irmão é um cachaceiro, está lá caído lá, ó. Ele não. Opa! Então o problema não é o Deus que tudo pode. O Deus do impossível, o Deus que salva, não tem quem ele não possa salvar. Não há quem Jesus não salve. Amém, amados? Não há. O problema está na falta de visão sua. Na sua falta de visão. A gente não acredita. A gente não tem a visão de ver a nossa família servindo a Jesus. A gente não tem uma visão de ver, eu não sei, vocês têm célula, pequeno grupo aqui? Vocês têm? De ver a célula, irmão? Eu tenho uma visão lá, os irmãos sabem, sofrem na minha mão lá. Por quê? Eu tenho uma visão. Em cada rua vai ter uma célula.
E não é da nossa igreja só não, porque eu ajudo tudo que é igreja lá, não é verdade? Eu ajudo tudo que é pastor, eu ajudo a igreja do cara a implantar, a trabalhar, a fazer as células, eu ajudo. Por quê? Porque a visão é ver a nossa cidade alcançada pelo poder de Deus. Eu não tenho visão de igreja, não. É a nossa igreja. Não, eu quero que a nossa igreja avance cada dia mais, mas eu tenho visão do reino de Deus, ver a igreja de Jesus conquistando territórios, conquistando a cidade, alcançando vidas. Essa é a visão que eu tenho no meu coração. Essa é a visão de Deus. Vocês têm visão? Daqui, não estou dizendo que eu vou voltar porque eu acho que, talvez nunca mais. Falo, meu Deus, eu levei aquele homem lá para quê? Nunca mais chama. Tudo bem, não tem problema. Mas se eu voltar aqui daqui 5 anos, irmãos, qual é a visão? Qual é a visão para daqui 5 anos? Como que vai estar aqui? Por exemplo, nós tínhamos um culto. Aí encheu, não cabia mais o povo. Aí eu falei, eu tive uma visão. Nós precisamos ter 2 cultos. Precisamos ter uma outra celebração para receber mais gente. Joia. Aí estamos com os 2 cultos lá. Aí os irmãos ficam doidos, porque eu começo a falar para eles, eu tenho uma visão. Nós precisamos colocar um 3º culto. Aí minha amada já olha para mim e fala assim, você é doido, homem. Pera, olha, você não tá vendo. Eu falo, não, amor, não é agora não, espera. Mas é a visão. Eu persigo a visão. Eu caminho não por vista. Por quê? Se for olhar, não precisa do 3º culto agora. Não precisa mesmo. Tem um lá que tá mais minguado, né? Deu uma minguada lá. Minguada assim, menos gente. 200 pessoas, 140, 150, cada faz assim, parece uma montanha-russa, vamos se enganar, né? Vai e volta, tal, menos. Bom, mas não tem problema. Eu já estou tendo uma visão. É uma visão. Você tem visão, irmão? O cego, e eu vou encerrar agora, filhos, o horário já venceu aqui, mas deixa eu te contar. O cego, antes dele enxergar fisicamente, ele recebeu uma visão. Uma visão de Deus, uma visão muito maior do que as circunstâncias. Gente que anda pela vista, anda por aquilo que vê, é gente limitada. É gente que está limitada, não vai conseguir avançar. Por quê? Se a circunstância, se o entorno dela estiver ruim, difícil, ela desiste. Agora, quando você tem uma visão, quando você olha e fala assim, não, é para lá que eu estou indo. Deus está me levando para lá. Deus está me empurrando para lá. Deus quer isso para mim. Deus tem isso para mim. Irmão, é uma questão de tempo. E eu vou encerrar te contando uma coisa. Eu participei de uma reunião, eu estou falando disso porque está tão presente agora, semana passada, uma reunião tão grande, com gente grande mesmo, que eu estava assim envergonhado, eu estava assim, falei, o que eu estou fazendo aqui? Com vontade de matar o meu pastor, porque ele me enfiou naquele negócio. Você tem que estar aqui, essa reunião é para você. E eu não sabia bem o que era. E eu fui, né? Peguei o avião, fui lá para Belo Horizonte, cheguei lá, aí eu chego na reunião, é o bispo da igreja anglicana, o cara manda em mais de 500 igrejas, é o outro com a igreja de 30 mil membros, é o outro com a igreja de 40 mil membros, e o Claudinei, comedor de arroz e feijão, uma igrejinha lá no norte do Paraná, no interior do Paraná, com 550 pessoas, e eu sentado naquele negócio, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? De verdade. Aquilo estava me intimidando, chegou uma hora que aquilo foi me apertando, você não tem noção. As vozes do lado de dentro. Do lado de fora, se olhasse, estava tudo perfeito. Mas as vozes do lado de dentro ficavam gritando dentro de mim. Você não devia estar aqui não, o que você está fazendo aqui? Quem é você, ô? O que você está achando? Você está se achando mesmo, né? As vozes de dentro. Eu falei, não. E eu dizia para mim, não é eu que estou me achando. Eu vim porque meu pastor mandou, que ele é o meu chefe lá, né? Ele que mandou, ele disse que eu tinha que estar aqui, eu nem sabia o que é. Eu tinha que ficar respondendo para minha mente, irmão. Para minha mente. Mas sabe, a bênção foi essa reunião, porque nós somos desafiados com uma visão. E é uma visão de médio prazo, não é longo prazo. 2033. 2033. E uma das coisas que Deus falou, eu já cheguei no domingo e preguei a mensagem para a igreja, é o seguinte, irmão, deixa eu te contar uma coisa e eu vou encerrar com essas palavras. 2033, o Espírito Santo, eu orando, falando, Deus, como que eu vou falar com a igreja? O que eu vou fazer? E o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, se eu fizer alguma coisa, ou se eu não fizer nada, 2033 vai chegar. Nós estamos em 2026, já está chegando 27, né?
Então vamos por aí, 6 anos e pouquinho. 6 anos e pouquinho, meu irmão vai fazer assim, ó. Vai voar. A gente nem vai ver. Conheço o pastor Daniel já faz mais de 20 anos. Voou, a gente fica conversando, né? Falei, nossa, o tempo voou. Olha, na hora que eu vi lá os netinhos dele, eu falei, meu Deus, tudo, sabe? Meu irmão, eu fico comovido. Eu falo, meu Deus, voou, irmão. Você falar pra mim esses 20 anos assim, ó, voaram, passaram. A questão é o seguinte, se você tem uma visão, 2030, 2033, 2035 vai chegar. Vai chegar. E aí, o fato de você ter uma visão vai determinar muito daquilo que você vai avançar. Vai determinar muito daquilo que você vai alcançar em Deus. Porque você tem uma visão de Deus. E Deus é fiel para cumprir. Agora, a mesma coisa, se você não tem uma visão, 2030 vai chegar, 2033 vai chegar, 2035 vai chegar, e você vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, não aconteceu nada. Eu não fiz nada. Eu não avancei nada. Eu não cresci nada. Não. Por quê? Porque eu não tenho uma visão. O cego, antes de enxergar fisicamente, ele tinha uma visão. Jesus fala, traz ele aqui. Eu falei para você, eu vou usar as palavras de Jesus para o cego para a gente encerrar. Jesus diz, olha lá, versículo de número 49, a parte B. Tenha coragem. Na verdade é o povo que disse para ele, tenha coragem. Diga comigo, tenha coragem. Fala para o irmão que está perto de você, diga assim, tenha coragem, irmão. Tenha coragem. Segundo, levante-se. Vamos levantar? Levanta. Levanta, irmão. Por último, Jesus está chamando você. Não é o Claudinei, tá? Se o Claudinei falasse essas coisas para você aqui, você podia fazer assim, ó. Deixa pra lá. Vira o leibe dele, né? Ele tem um texto em Atos que Paulo é chamado de espermologos. Espermologos, palavra feia, né, do português, mas é grego. Significa ejaculador de palavras, tagarela. Fala demais. Eu falo mesmo, irmão. Eu falo. Então assim, olha lá. Né? Às vezes você pode até ser tentado. Esse cara fala demais. Olha, tá falando. Mas se o Espírito do Senhor está falando com você, levante-se. Tenha coragem, levante-se. Jesus está chamando você. Jesus está te chamando nessa manhã, e você, pastor. Viu? Deus está te chamando para te dar uma visão, cara. É uma visão maior. A visão sempre é maior que o visionário, tá, meu irmão? O problema dos visionários, eu sou visionário. E eu andei com muitos visionários nesses anos todos. E sabe onde que os visionários se perdem? Sabe? Eles acham que eles são maiores que a visão. Se você for maior que a visão não é de Deus. Toda vez que eu acho que eu sou maior do que a visão, que eu sou dono da visão, essa visão é humana, é carnal, ela é bagunçada, tá misturada, ego, sabe, um monte de coisa. Não é de Deus. Agora, quando a visão é de Deus, a gente se vê assim, humilde diante de Deus, fala, puxa vida, quem sou eu, Deus? Você acha que eu dou conta? Oh Deus, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não pôr a mão, se o Senhor não me sustentar, nunca vai acontecer isso aí. Eu sei que o Senhor tem uma visão, mas ela é difícil demais para mim. Aquilo que é impossível para mim e para você, aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Eu tenho tanta certeza, irmão, que o Espírito do Senhor está nessa casa. E eu tenho tanta convicção que Ele está dando uma visão. Eu não sei qual visão que Deus está te dando, porque isso aí é de fora o íntimo. Mas eu tenho certeza que Deus está vindo aqui nessa manhã. E Ele está falando com você. Está te dando uma visão, a visão de uma cidade, irmão. Não fica pensando, sabe, pequeno não. Pensa em Rio Brilhante toda tomada pela glória do Senhor. Viu? Irmão, a gente tem que pensar assim. Eu li um livro faz 30 anos que eu li esse livro. Não é crente não, é livro secular. O doutor Laí Ribeiro, ele é médico, cardiologista e tal, fala de saúde, mas ele falava muito sobre uma tal de PNL. Vocês já ouviram falar de PNL? Programação Neurolinguística. Próximo, doideira. E eu li esse livro há mais de 30 anos. Se chama O Sucesso Não Corre Por Acaso. Alguém já ouviu falar desse livro? Não, ainda bem. Irmão, é um livro mais interessante
Vocês acreditam que uma frase do livro entrou na minha cabeça faz mais de 30 anos que ela martela na minha cabeça e eu bato nela direto? Ele falava o seguinte no livro: quando você for fazer algo, pensa grande. Mira na lua. Mira na lua. Porque se você errar, você vai ficar entre as estrelas. Ou seja, se você pensar pequeno e errar, você vai ficar menor ainda. Então, pensa grande. Lógico, submete tudo a Deus, tá, irmão? Esse aqui é o desafio meu e seu. Nós somos servos do Senhor. Submete a Deus a visão, submete tudo. Fala: Deus, isso vem de ti. Faz prova, faz igual Gideão. É mesmo, é o Senhor, né? Molha aqui, molha lá, faz, sabe, prova ali. Mas uma vez que você tenha certeza, convicção que aquela visão vem do Senhor, meu irmão, parte para cima. Tenha coragem, levante-se. Jesus está com você, Jesus está te chamando. Pode vir. O cego foi curado. Jesus vai curar aqui nessa manhã, amém? Jesus vai fazer maravilhas aqui. Mas muito mais do que curar o corpo, Jesus está curando corações aqui. Deus falou comigo que tem pessoas aqui que lutam, assim como eu, com vozes internas, vozes de dentro. Igual eu, tinhoso, vozes externas. A gente vai, briga, parte pra cima e cala a tua boca, você tá achando o quê? E parte pra cima. Mas às vezes, irmãos, não são as vozes externas, são as vozes internas, são as vozes da mente. É igual eu lá na reunião, brigando comigo, conversando com sei lá, parece um impostor que vive em mim, né? A mente dizendo: o que você está fazendo aqui? Quem você pensa que você é? Ah, você se acha mesmo. E eu tinha que falar: não fui eu que vim. Eu vim porque o meu pastor mandou eu estar aqui. Eu não me acho não, pelo contrário, eu estou me sentindo nada aqui. E eu tinha que ficar conversando com as vozes da minha mente. Às vezes você tem lutado com vozes da tua mente dizendo assim: para, desiste, larga a mão, volta atrás, não vai acontecer. E nessa manhã Deus te trouxe aqui, querido. Deus tem nos trazido aqui para nos fortalecer, para nos curar. Tem vozes que falam dentro de você que estão atreladas a traumas lá da tua infância. Lá da tua infância. Estão atreladas a rejeição, abandono, você que foi abandonado, você que foi rejeitado, e o diabo fica gritando dentro de você, dizendo que você não tem valor, dizendo: para, você tá achando o quê? Você não tem valor não, ninguém ama você, as pessoas te usam só. Ó a palavra que o diabo tá dizendo para alguém aqui: as pessoas só se aproveitam de você, elas só te usam. Querida, essa voz é a voz do inimigo. Você é amado sim, você é amada. Você é precioso, você é preciosa. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Você está aqui nessa manhã porque Deus te trouxe nesse lugar. Porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. E Deus é fiel, Ele vai cumprir tudo. Mas Ele quer trazer uma visão para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Todos nós que estamos aqui. Ó, fecha o olhinho um segundinho. Tem alguém que estava lutando com essa voz aí? Dizendo: não, as pessoas só te usam. As pessoas, elas chegam perto de você só para se aproveitar de você. Se eu fosse você, tá? Eu viria aqui na frente agora, é um ambiente seguro aqui, eu estou na igreja. Jesus quer curar você, isso mesmo, vem aqui, por favor. Mas tem mais gente aqui, tem uma irmã aqui também. Você está sofrendo, filha, pelo amor de Jesus, teu coração tem doído. Vem aqui, Jesus vai trazer um bálsamo de cura aqui nessa manhã. Jesus vai sarar corações, Jesus vai restaurar. Você é amada, você é preciosa, você é uma moça linda, escolhida de Jesus. Jesus escolheu você, Jesus te escolheu. Deus está neste lugar. Querido, tem pessoas aqui que não têm vivido como um cego Bartimeu, não enxergam, e Jesus está querendo, antes de curar a cegueira do teu olho exterior, Jesus quer curar, querido, a tua cegueira de visão. Ele quer te dar visão. Deus tem visão para trazer. Se você está aqui, você quer uma visão dos céus, uma visão de Deus, uma visão do futuro. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você almeja, deseja. Aleluia. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, vem. Você quer uma visão dos céus, você quer caminhar pela visão. Deus tem visão para você. Deus tem visão. O Espírito do Senhor, Ele está vindo sobre nós. O Espírito do Senhor está vindo sobre você, sobre nós, trazendo visão do céu. Jesus, obrigado.